Bom dia, meu irmão, minha irmã. A paróquia São João Batista, com o apoio da Pastoral da Comunicação e da TV Oração, traz até você nesta quinta-feira da quinta semana da Quaresma, dia 30 de março de 2023, a reflexão do Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 51 a 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então aos judeus: agora sabemos que tens o demônio. Agora Abraão que morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, vemos neste evangelho de hoje que diante da incredulidade do mundo que nele acontecem dia após dia, Jesus revela a sua verdadeira identidade. Eu vos digo que isto é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou. Ontem como hoje, a maior parte dos homens não tem experiência com o amor de Deus. Não observam os mandamentos da lei de Deus. E como se não bastasse, ignorando a pessoa de Jesus, procura obter sinais e se interrogam sobre quem seja Jesus. Convém dizer, porém, que somente quem conhece e guarda a sua palavra pode dizer que o conhece e experimenta o seu amor. Jesus mesmo foi quem afirmou isso aos judeus. Vós não conheceis aquele que vós dizeis ser o vosso Deus, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Meu irmão, minha irmã, não podemos dizer que conhecemos a Deus se não conhecemos a sua palavra. A palavra de Deus é quem nos direciona para a vida eterna em Jesus Cristo, a qual começa no agora da nossa vida. Quem não compreende a palavra de Deus, quem não a estuda, quem não a medita, quem não tem abertura para o Espírito Santo, morre na ignorância do pecado e, lamentavelmente, nunca poderá conhecer a Deus. A origem e o destino de Jesus foram motivos de controvérsia com os judeus. Por um lado, o mestre proclamava: se alguém guarda a minha palavra, jamais verá morte. Por outro, afirmava: antes que Abraão existisse, eu sou. Seus adversários raciocinavam de maneira aparentemente lógica. Acreditava-se na volta do profeta Elias, que fora arrebatado ao céu numa carruagem de fogo. Não se tinha, porém, notícia de alguém que não iria experimentar a morte. Com Jesus, não haveria de ser diferente.
Quanto à sua origem, era suficiente considerar sua idade bastante jovem. Eles disseram: ainda não tem 50 anos. Por isso, assim serve para dar a falsidade da sua afirmação, e baseavam-se nisso. Meu irmão, minha irmã, este modo de pensar estava em total descompasso com a real intenção de Jesus. Referindo-se à morte, pensava em algo muito mais radical que a pura morte física. Suas palavras abriram caminho para a vida eterna, na comunhão plena com o Pai, além das vicissitudes desta vida terrena. Jesus mostrava uma vida espiritual no antes, durante e para o depois. Ao referir-se à sua origem, não estava Jesus se referindo ao seu nascimento carnal, historicamente determinável, e sim na sua vida prévia, no seio do Pai, onde um dia nós também saímos do seio do Pai. Somos parte de Deus. Neste sentido, pode-se dizer anterior ao patriarca Abraão, por possuir uma existência eterna. Meu irmão, minha irmã, neste contexto, temos a conclusão do tenso e longo diálogo de Jesus com os judeus em Jerusalém, por ocasião das festas das tendas. Jesus mostra-se acolhedor e reafirma o dom da vida eterna. Já, se alguém cumprir a minha palavra, nunca verá a morte. E nunca haveremos de morrer, porque estaremos vivendo a palavra de Deus. Contudo, os judeus permanecem firmes em sua rejeição a Jesus, procurando apedrejá-lo. Às vezes rejeitamos as palavras de Jesus e seus ensinamentos para nos firmarmos em nossas conveniências. Jesus, que cumpre a palavra do Pai, já vive a eternidade, pois antes que Abraão existisse, eu sou, afirmou ele. Disse Jesus àquele povo que continua dizendo o mesmo hoje para nós. Quando essas palavras encontrarem espaço no nosso coração, então significa que vivemos em comunhão eterna com Jesus e com o Pai, ao cumprirmos a sua palavra, no despojamento e na partilha, na mansidão, na acolhida do irmão, na prática da misericórdia e da justiça que liberta e promove a vida. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Deixo aqui a você, a sua família e os seus afazeres deste dia, a minha bênção, pela intercessão de Nossa Senhora e São João Batista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E completando esta meditação, vamos juntos louvar, meditar, cantar o Salmo responsorial desta quinta-feira, o Salmo 104. Avante com Maria e São João Batista sempre. O Senhor se lembra sempre da aliança. 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 Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, os filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra.
O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança, prolongada em incontáveis gerações. Da aliança ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança.